Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma Evangelho Terapia, aqui da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em Nova Russas, no Ceará. Hoje é 18 de março de 2026. Nesse momento, todos o Evangelho, nós vamos elevar nossas vibrações, pedindo ao Senhor da espiritualidade que nos favoreça nesse momento, nos conectando com os nossos guias, mentores espirituais, que eles nos auxiliem nesse momento de reflexões que nós teremos da Evangelho Terapia, vamos falar da maior das leis, da lei do amor, e que possa iluminar nesse momento nosso querido Evaldo Raia, possa trazer as palavras que nós precisamos ouvir nessa noite para fortalecer nossa trajetória. Muito boa noite a todos de casa e a todos presentes aqui na FREBEM. Bom, esteja com a palavra meu amigo Evaldo Raia. Boa noite a todos. Com muita alegria a gente volta, mesmo virtualmente, a Nova Russas, visitando a casa de Dr. Bezerra, esse espírito que fala tão profundamente ao nosso coração, no sentido real da palavra caridade e do exemplo da prática da caridade. Porque a caridade ela é um conjunto de ações que nós sabemos que determinam nossas ações. Porque na pergunta, se eu não me engano, 886 do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec pergunta como é a caridade, como Jesus entende a caridade. E a resposta, extremamente sucinta, mas de uma profundidade absurda. Dizem os espíritos benfeitores da humanidade que é benevolência para com todos, indulgência para os semelhantes e perdão incondicional. A benevolência, a indulgência e o perdão são sinônimos do amor. Não do amor como nós encaramos, o amor no sentido mais restrito do sentimento, onde eu amo a minha esposa porque eu sou amado por ela, eu amo meus filhos porque eles buscam seguir as minhas orientações. Não é esse tipo de amor que fala o Evangelho. É um amor que transcende a nossa interpretação. É um amor que ainda não começamos a vislumbrar esse sentimento na amplitude que ele tem. O amor ele é um agente criador do universo. Diz Einstein que Deus, quando criou o universo, criou todo o multiverso, certamente ele usou como instrumento, como alfabeto, o amor. Porque tudo na criação é uma representatividade do amor do Senhor Deus por todos nós, a tal ponto de nos enviar Jesus como a representação humana desse amor. E nós estamos, aparentemente, há 2000 anos tentando entender o que significou o amor do Cristo por todos nós. Por que eu falo aparentemente? Porque a nossa visão ainda limitada desse amor do Mestre, nós estabelecemos que esse amor do Mestre chegou até nós na Galileia, lá na Galileia primitiva, na Belém, né? a casa de Judá. Não. O amor do Cristo se estabeleceu para nós a partir de 4,6 bilhões de anos, quando ele formou esse planeta, que saiu uma massa igínea do Sol, sendo entregue nas suas augustas mãos de co-criador em plano maior, e ele preparou para todos nós essa terra abençoada. A representação do amor de Jesus por nós não remonta à Galileia, mas é 4,6 bilhões de anos atrás. E é um amor que realmente a gente tem muita dificuldade de compreender. O amor que perdoa, o amor que compreende, o amor que é capaz de perceber as nossas ações indevidas como fruto da nossa ignorância. Olha, é um sentimento que ainda não compreendemos muito bem. Para nós, o amor ele é uma correlação de sentimentos. Eu amo aqueles que me amam. Ainda não tenho condições do amor incondicional. Eu gosto de fazer uma comparação, sabe, Cláudio, para a gente poder ter uma percepção mínima.
Porque é muito comum a gente ouvir os ditados, né? Mexe comigo, tudo bem. Mas se mexer com um filho meu, eu deveria virar anjo. Porque a proposta do amor do Cristo é a nossa angelitude. Se eu ainda viro o bicho, eu estou mais perto do animal, ou seja, do meu ponto de partida do que do meu objetivo. Porque eu ainda não entendo a possibilidade de entender aqueles que maltratam quem eu amo como ignorante. Eu não consigo ainda. Eu classifico aqueles que maltratam quem eu amo, eu classifico como pessoas má, ruim, perversa, merece o rigor da lei. Agora, quando esse que comete o erro é alguém que eu amo, aí eu quero misericórdia. Eu peço a Jesus misericórdia. Ah, Senhor, ainda é muito novo, meu filho, ele tem muito a aprender, está com 50 anos, mas ainda é muito novo. A gente busca justificativa para os erros daqueles que nós cultuamos um amor posse, um amor de retenção. Você vê que tem muitos pais, mães, que quando o filho ou a filha vai casar, parece que vai para um velório. Perdi o meu filho, agora só quer saber daquela megera, porque aí vira megera, né? A esposa do filho virou uma megera. O cafajeste que vai levar a minha filha. Aí o cara deixou de ser o menino dos olhos da minha filha para ser alguém que não presta. Esse amor possessivo. Não é esse amor que nós queremos falar. Esse amor, ainda um sentimento inicial, a gente não é muito produtivo. É um amor que ainda deixa a desejar no sentido real da expressão. Porque o amor, na amplitude de Jesus, ele é benevolente, indulgente e caridoso. Tanto que Paulo fala para a gente, na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, é a excelência do amor. Posso falar a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei como um símbolo que retine. Ou seja, se eu quiser, mesmo que eu fale, dê maiores explicações à luz do entendimento do Evangelho, mas se eu não cultivar o sentimento de amorosidade dentro de mim, eu estarei sendo como um símbolo que retine. Ou seja, eu só estou fazendo barulho. Eu não estou traduzindo as minhas palavras num sentimento que eu ainda idealizo. O tema de hoje, a lei do amor, foi escolhida quase que assim por indução da espiritualidade. Por quê? Porque é um tema que nós necessitamos ainda estudar, que ele está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, no item 8. Eu posso compartilhar aqui o texto, não posso, Cláudio? Pode sim. Vamos ver. Tá, vamos ver se eu consigo aqui compartilhar. Espera aí, deixa eu selecionar a tela primeiro. Vamos ver se eu consigo aqui trazer a tela. Agora sim. Aqui é a tela, né? Que é uma página de Lázaro, que eu falo que eu sou... Bom, a gente já viu você falar, o Carvalho também, tá bom. Eu sou um pouco refém desse texto, sabe? Refém desse texto. Porque o texto de Lázaro ele começa assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. O amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. E quando instruído e depurado, tem sentimentos. Olha só o que os espíritos nos trazem nesse entendimento. Ele, no princípio, só tem instinto. É aquela ação
dos animais que buscam proteger as suas crias mediante uma ameaça. É muito semelhante a nós. Você vê o seguinte, nós, pais, mães, quando os filhos são tenros ainda, bem pequenos, que surge qualquer coisa que pode colocar em... Pega logo a criança no colo e abafa nos nossos braços com a ideia de protegê-los. Isso ainda é um sentimento instintivo ainda. Mas Lázaro fala uma coisa para a gente aqui, ó. Mas o homem avançado e corrompido só tem sensações. Olha bem, Cláudio, nós somos avançados intelectualmente, mas ainda corrompidos moralmente. Nós ainda não somos dotados de sentimentos. Nós somos ainda as sensações animalizadas. Por isso, se alguém mexer com meu filho, eu viro bicho. Eu ainda não vislumbro a possibilidade do perdão incondicional. A proposta de Jesus, quando Jesus fala para nós, reconcilia com teu irmão enquanto está a caminho com ele, para que ele não te entregue o juiz, este não te apresente ao ministro da Justiça e não seja colocado na prisão. Nós aí estávamos analisando quem é o juiz, quem é o ministro da Justiça, que prisão é essa que Jesus diz que nós não sairemos dali enquanto não resgatar o último tio de nossas dívidas. Aí complicou um pouco. Analisando o que a doutrina nos propõe, chegamos ao entendimento que juiz é esse? É a nossa consciência, não é? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Todo espírito ele tem gravado na sua consciência a lei de Deus. Tanto que, se você chegar perto de alguém, mesmo que more em região afastada, sem acesso à comunicação, às facilidades da tecnologia atual, e você pergunta, eu posso chegar ali e pegar a coisa do meu vizinho? Não, está errado. O instinto da gente já diz que as atitudes que nós sabemos não ser corretas estão gravadas na nossa consciência. É por isso que, quando a gente comete algum erro, não precisa alguém alertar a gente que está errado. A própria consciência grita. Lembra do Pinóquio? Lá da história do Gepeto, do Pinóquio? Quem era a consciência dele? Vocês lembram? Era o grilo falante, a consciência dele. Por quê? Porque o Pinóquio era um boneco de madeira que a fada deu vida, certo? Esse era um boneco de madeira, ele não tinha espírito, ele era uma animação. Então, a consciência dele ficava fora do corpo, que era o grilo falante. A gente não é Pinóquio, não. Apesar que, às vezes, a gente mas a gente não é Pinóquio. Nós somos espíritos, princípio inteligente do universo, criados com destino a uma perfeição relativa. Então, temos a lei de Deus gravada na nossa consciência. Porque, quando nós temos essa lei gravada na nossa consciência, nós estamos ainda na fase da sensação. Para que nós cheguemos à fase dos sentimentos, nós temos que estar, como nos fala Lázaro, instruídos e depurados. Eu, Evaldo, acredito piamente que muitos de vocês já estão na fase do sentimento, que já estão avançados e depurados. Eu ainda estou na fase da sensação, do toque, do bateu, eu ainda tenho que me segurar para não devolver, para não revidar. Eu ainda tenho que analisar que a postura da doutrina não é de confronto, mas sim de misericórdia. Essa é a postura da doutrina. Jesus fala para todos nós no seu evangelho, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Então, enquanto eu ainda bato a tecla do bateu, levou, faz comigo, vai ter troco, eu ainda estou na fase das sensações, não passei para o sentimento. E Lázaro fala que, quando nós chegarmos na fase do sentimento, ele fala que o sentimento, e o ponto delicado do sentimento é o amor.
Aí fala ele, não amor no sentido vulgar do termo. Eu amo a Regina, minha amiga lá de Maricá, até o momento que ela me desagrada. Quando ela me desagradar, eu falo, gente, Regina mudou, já não é mais a mesma. Entende? Então, quando se fala de lei de amor, é o trabalho incessante que eu tenho que realizar para que eu comece a exemplificar aquilo que a doutrina que eu digo, que eu professo, que é o Evangelho de Jesus associado à doutrina dos Espíritos, começa a fazer diferença na minha vida. Na minha vida. Eu, por mais que eu ame minhas filhas, meus netos, meus amigos, por mais que eu ame, eu não tenho gerência sobre a vida de ninguém. A minha eu tenho. E é única. E eu não dou conta. Quando eu me percebo, às vezes, cometendo erros que já deveria ter me afastado já há alguns anos, mas ainda persisto naquela ação. Por quê? Porque o que eu percebo ainda são sensações, sabe? A sensação de alegria, que eu rapidamente posso transformar em euforia. E o que é a alegria? É um sentimento natural que nos leva a uma percepção de felicidade. Euforia é um sentimento que me tira o equilíbrio. Haja vista, em todos os cantos do nosso Brasil, quando chega na época do carnaval, quantas pessoas se deixam levar pelas sensações e pela euforia e cometem atitudes de exagero na sua pretensa alegria e depois passam o ano todo arrependido de muitas ações que cometeram em 4 dias de festejos de carnaval. Ok, criticando quem gosta de carnaval, não. Cada um tem a sua escolha, sem sombra de dúvida. Mas todo excesso é prejudicial. O Espírito de Verdade nos propõe 2 mandamentos, que o espírita tem muita dificuldade de aplicar. Eu estou falando de mim. Tá bom? Primeiro mandamento, espíritas, amai-vos. O segundo mandamento, instruí-vos, porque o amor sem a instrução vira déspota, vira rigorismo. E a instrução sem o amor vira ditadura. Então, tem que estar caminhando lado a lado, tanto a proposta de amai-vos quanto a proposta de instruí-vos. Certo dia, conversando com um amigo muito próximo de mim, e eu estava falando um trecho do livro O que é o Espiritismo. O espírita, muitos anos na doutrina, falou para mim, nunca li esse livro. Como é que a gente vai conhecer o pensamento do nosso codificador, de Allan Kardec, se a gente não estudar as obras da codificação? Ah, não, Valdo, só porque é que eu gosto muito de romance, sabe? Eu gosto de romance, da dona Zíbia Gasparetto. Tá bom, é um direito seu, nenhum problema, nada de errado quanto a isso. Cada um escolhe a sua leitura de preferência, sem sombra de dúvida. Mas o instruí-vos do Espírito de Verdade é baseado no Evangelho e na codificação kardeciana. Kardec nos deixou um legado de instrução, de informação, que nos leva a uma prática coerente do amor. Uma prática coerente. Não é o separatismo, o sectarismo. Não, eu só posso amar o outro espírita. Não, já cometemos esse erro em outras denominações filosóficas religiosas. Já cometemos esses erros. Somos espíritas reencarnacionistas, não esqueçamos disso. Não esqueçamos disso. Somos o repositório de inúmeras experiências ao longo da nossa trajetória como espíritos imortais. Nessa existência, estamos tendo o conhecimento da codificação do Sr. Allan Kardec, que nos propõe o quê? Primeira folha do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O Sr. Allan Kardec coloca uma sentença que deveria nortear a nossa caminhada. A fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. E como é que eu vou chegar a essa fé raciocinada se eu não estudar? Se eu, Evaldo, ao invés de querer ver o jogo do Flamengo,
eu não me dedicar à leitura sistemática da codificação? Olha, eu faço culto no lar. Eu faço. Quando é? Uma vez por semana. Então você só precisa do Evangelho uma vez por semana, por meia hora. Os outros 6 dias da semana você não tem necessidade do Evangelho. Chegaremos a um momento que nem uma vez o Chico falou, que as pessoas perguntaram ao Chico se ele conhecia muitas versões de traduções do Evangelho de Jesus. E Chico falou que ele conhecia muitas versões do Evangelho de Jesus, mas a que ele mais gostava é ver o Evangelho sendo aplicado na vida de cada um. Aí ele vem falar para a gente que está na hora de parar de falar do Evangelho, sabe, Joaquim? Está na hora. Chega de falar do Evangelho. Está na hora de vivenciar o Evangelho. Trazer o Evangelho para a nossa prática diária. Aquele vizinho que nos incomoda, o patrão que é muito, muito difícil de aturar, sabe? Aquele cunhado que só vem para poder pedir, o sobrinho que pede para ficar uma semana e está 10 anos na casa da gente. Sabe? A vivência do Evangelho no momento em que a necessidade se faz presente. Jesus nos alerta. Amar parentes e amigos até os hipócritas fazem. Se quiser ser perfeito como o Pai que está no céu, amai os vossos inimigos. E sendo sincero para vocês, como é meu dever. Às vezes, amar amigo é difícil. É complicado. Sabe? Aquele amigo que te liga e fala assim, tem um minutinho? Nunca é um minutinho essa ligação. Nunca é. É, no mínimo, 30 minutão que você fica. Mas você é a pessoa que ele confia. Ele sabe que você vai emprestar a orelha para ele. É uma demonstração de amor. É uma demonstração de amor. Tem pessoas que a gente, às vezes, até fala assim, olha, a Ana Silva é gente boa, mas longe de mim. Isso não é um elogio. É uma demonstração que eu estou me distanciando dela porque ela não faz o que eu quero. A proposta de Lázaro, nesse tópico, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, a proposta de Lázaro é mudarmos o nosso entendimento acerca do amor. Do amor. É por isso que ele fala, não é o amor nesse sentimento egoísta, é aquele sol interior que ele diz que condensa e reúne no seu ardente foco todas as aspirações, e ele fala, e todas as revelações sobre-humanas. O que ele está falando? Para que a gente possa vivenciar esse amor que o Cristo nos oferta, a gente tem que sair da vida limitada da matéria. Eu vou dar uma notícia, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou dizer, e eu espero que vocês tenham compaixão, que é uma verdade muito dura, mas todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Daqui a 100 anos, não tem nenhum de nós aqui na matéria. O problema da gente não vai ser morrer, porque é da lei natural. Kardec coloca lá, lei de destruição. Aí os espíritos dizem a Kardec, deveria colocar antes lei de transformação. Todos nós teremos. Agora, o nosso problema vai ser desencarnar. Deixar, distanciarmos-nos dos desejos da matéria. Aquele vestido que está guardado. Mas ele é tão bonito. Vai que eu consigo emagrecer. Vai. Na outra existência, tu pode emagrecer. Nessa, é muito complicado. Pega o vestido e doa para o bazar da casa. Sabe? Puxa, mas esse tênis aqui, eu comprei com o meu primeiro salário. Tu já está aposentado. O tênis não presta mais para tu, não. Doa ele. Abre mão daquilo que te prende à matéria. Essa é a grande conquista da gente. Sabe? É a grande conquista da gente, abrir mão dos que nos prende à vida material. Porque a proposta de amor transcende a matéria, gente. Transcende a matéria. Vocês não veem na mesa mediúnica
Quantas vezes a mãe está obsediando o filho encarnado porque a mãe não aceita se separar do filho, mesmo depois do desencarne? Isso é amor ou é egoísmo? A nossa vivência dentro do Evangelho, à luz da lei de amor, ela não pode se transformar como um egoísmo para dizer, não, eu não sou egoísta, é que eu amo desesperadamente. Não existe amor desesperado. Isso é doença, não é amor. Quer ver uma comparação, Carlos, que me deixou um pouco encafifado? Porque um benfeitor falou para a gente aqui na casa, Centro Espírita Casa do Caminho, Chico Xavier, é justo o pai e a mãe amar os seus filhos? É justo? É, não é? Amar nossos filhos, nossos netos. Aí ele falou, para os espíritos superiores, isso é egoísmo, porque o sentimento de amor tem que ser de forma incondicional, impessoal, como Cristo fez por nós. Imagina Jesus na cruz, no extremo da sua dor, ele fala assim, Pai, aplica sobre eles a justiça. O que aconteceria conosco? Certamente, nós seríamos banidos da Terra, iríamos para um plano primitivo para começar a nova jornada num ambiente com mais dificuldades materiais e morais. Mas o que Jesus fala na exemplificação do seu amor? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. É essa a essência do amor que nós temos que cultivar. Aí fala alguém assim, mas é muito difícil, né, Luzia? É muito difícil. Temos um benfeitor aqui na casa que nos orienta num trabalho de tratamento espiritual, Dr. Hermann Coates, médico alemão, que tem a função de ajudar na prática da saúde espiritual. Tá? E ele fala, quando ele faz uma proposta de mudança, e a pessoa fala, doutor Herman, é muito difícil. Aí ele fala, difícil é desculpa do preguiçoso. Desculpa é a desculpa do preguiçoso. Eu posso dizer que é trabalhoso a mudança, e é. É trabalhosa, sim, a mudança. Mas eu tenho capacidade de iniciar esse processo de transformação. Eu não posso exigir que ninguém mude segundo a minha ótica. Só a mim que eu posso. Por mais que eu queira ver as pessoas que eu amo felizes, mas eu não posso determinar sobre a vida de ninguém. Chico Xavier, ele deixou uma orientação para a gente, que essa daqui ela é bem interessante. O Chico fala, o Joaquim, que o primeiro passo para a nossa existência dar errada é querer agradar todo mundo. É o primeiro passo. E o segundo passo para a existência dar errada é querer que todo mundo me agrade. Não vai dar. Não vai dar. Porque cada um de nós somos um universo de emoções, de sensações. O que você bota uma camisa verde, o outro diz que gosta mais do amarelo. Aí você vai e bota a camisa amarela para agradar aquele. A outro fala assim, poxa, mas a vermelha é tão bonita. Aí tu vai fazer o quê? Ficar trocando de camisa, não vai encontrar consenso em ninguém. Não vai encontrar. Quantas vezes a gente bota uma roupa, chega na frente do espelho e fala, não caiu bem, não. Aí tu vai e troca. Essa sim. No dia seguinte, você pega aquela primeira roupa e acha que está o príncipe encantado que vai pegar o cavalo branco e sair atrás da sua princesa adormecida. Então, nós não temos a capacidade de agradar a ninguém, a não ser que seja nós mesmos, desde que não optemos por agradar as nossas tendências negativas. Aí, isso é uma vigilância permanente que nós temos que ter. É uma vigilância permanente. Por quê? Porque o fato de eu ainda não conseguir aplicar a lei de amor na extensão que Lázaro me propõe, ele não me desobriga a tentar, a estimular, a agir no esforço para conseguir alcançar a lei de amor nessa amplitude.
Porque Lázaro fala que o amor, esse amor que transcende, ele é representado pela fusão dos seres. O que significa? A fusão dos seres significa que nós iremos nos entrosar de tal maneira que seremos um só rebanho para um só pastor. Não é essa a proposta do Cristo para nós? Essa é a proposta do Cristo. E isso só é possível quando começarmos a exercitar o amor nessa extensão que Lázaro nos propõe, ou que Paulo de Tarso nos propõe no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Nós não podemos mais vislumbrar o amor como um amor possessivo. Sabe? No momento em que nós temos tantas notícias tristes de feminicídios, o Brasil é recordista mundial de feminicídio. É triste isso. É triste, porque nós ainda não nos vemos, nós espíritas, tá? Nós espíritas ainda não nos vemos na condição de espíritos imortais. Nós nos olhamos como um corpo. Raul Teixeira, um palestrante muito conhecido, né? Aqui do Rio, mas viajou o Brasil todo, vários países também, para divulgar a doutrina. O Raul, numa conversa com o Chico, lá em Uberaba, ele fala para o Chico: Chico, agora estão criando uma nova categoria de espíritas. Aí o Chico falou: meu Deus, Raul, é o espírita materialista. É o espírita que só dá valor às coisas materiais. Minha casa, meu carro, meu anel, minha bolsa, meu. Sabe? Não, eu vou me formar em doutor para poder mandar nos outros. E esquece, quando desencarnar, o título fica no corpo, não vai acompanhar o espírito. Vemos André Luiz no nosso lar. Pedir a Clarence para trabalhar. O que ele queria fazer em nosso lar? Medicina, queria ser médico. E o ministro Clarencio mostrou a ele que a qualificação profissional é do espírito e não do corpo. Qual foi a primeira atividade de André Luiz no nosso lar? Quem leu o livro vai lembrar. Auxiliar de serviços gerais. Foi limpar vômitos. Vômitos. No Ministério da Regeneração, nas câmaras de retificação. Então, se nós queremos nos colocar na condição de espíritas, comecemos a olhar a vida com a finitude do corpo físico, mas nós, espíritos, somos imortais. E, como nos diz doutor Bezerra, nós levaremos para a espiritualidade o que somos, não o que temos. O que somos. Eu frequento a FREBEM há 20 anos. Tá bom, e daí? O que você aprendeu nesse período todo frequentando a FREBEM? Aprendeu a perdoar? Não, perdoar é muito difícil. Dá nem para tentar. Aprendeu a não guardar mágoa? Isso daí é encrenca, né? Não guardar mágoa. Porque o perdão incondicional, que está lá na 886, Jesus ensinou para Pedro: Senhor, devo perdoar o meu irmão 7 vezes? Pedro, deveis perdoar 70 vezes 7. Aí o Haroldo Dutra Dias, interpretando essa mensagem de Jesus, de perdoar 70 vezes 7, ele nos trouxe uma interpretação que, a princípio, eu não gostei muito, não, mas ele não vai depender, não adianta eu não gostar, eu tenho que aplicar na minha vida. É 70 vezes 7, um dia. Amanhã, Regina, começa tudo de novo, zerado. Tá? Mas se amanhã a pessoa cometer um erro diferente, começa a contar de novo, 70 vezes 7. Não é contar a vida toda, não, porque senão a pessoa está: já te perdoei, Regina, 489 vezes, a próxima eu sento a vara em você. Não. A proposta do perdão de Jesus é um perdão incondicional. Evaldo, eu vou ser bobo. É melhor ser bobo do que ser carrasco. É melhor ser bobo do que você ser a causa do sofrimento do teu semelhante. Chico, uma vez, um irmão chegou perto dele e falou assim: Oi, Chico,
Saí outro dia aqui da casa, da reunião, terminou 10 horas, não foi, Chico? Ele foi, sim, Zezinho. O que foi? Pois é, quando cheguei lá em casa, Chico, não sabe o que aconteceu. O que foi, Chico? Ô, Zé, a porta da casa estava aberta. Aí o Chico, é mesmo? Dá graças a Deus, Zé. Ele, graças a Deus, Chico. Quando eu entrei, a sala toda revirada, assim. Até o radinho de pia, o radinho que eu tinha lá para escutar a Ave Maria do Júlio Lousada, estava quebrado, Chico. Dá graças a Deus, graças a Deus, Chico. Aí, quando eu cheguei na cozinha, Chico, deu dó de ver, sabe? O fogão estava revirado de cabeça para baixo, as comidas espalhadas, sabe, Chico? Uma tristeza só. Dá graças a Deus, Zé. Graças a Deus, Chico. Quando eu cheguei no meu quarto, Chico, rasgaram o meu colchão com uma faca, Chico. Zé, dá graças a Deus. Ele, ô, Chico, só contei desgraça, está mandando dar graças a Deus. É, Zé, porque foi você que sofreu a ação, não praticou. Aquele que praticou essa barbaridade, ele é digno de misericórdia. E você tem que dar graças a Deus por você não cometer mais essa atitude. Como é que a gente vai pensar isso, gente, sem a lei de amor? Como é que vai pensar? Tu sai de casa todo feliz, né? O Cláudio com aquela limusine dele importada, indo trabalhar, aí vem o Carlos com o fusquinha nele e bate na limusine do Cláudio. Aí o Cláudio vai olhar para o Carlos e vai falar assim, meu filho, vai com Deus, eu sei que não foi de propósito. Seria a prática. Agora, se o Carlos não correu, o Cláudio pega ele pelo pescoço. E nós somos espíritas ou somos materialistas? Qual é a nossa conduta diante das vicissitudes da vida material, como os espíritos falam para Kardec na 132? O objetivo da encarnação: enfrentar as vicissitudes da vida material, progredindo gradativamente no entendimento da prática da moral. É esse o nosso objetivo. E com a lei do amor, nós vamos chegar ao ponto do entendimento como Jesus. Jesus preso, Pedro estava no pátio da casa de Caifás, o sumo sacerdote, e Pedro olhou pela grade do calabouço, Jesus estava sendo chicoteado. Já estava com a coroa de espinho na cabeça, o sangue descendo pelo rosto santo do Mestre. Pedro olha e emite um pensamento de dor. E ele diz, como o homem é mau contigo, Senhor. Jesus capta o pensamento de Pedro, olha para Pedro e Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, relatando essa cena, Jesus responde a Pedro, Pedro, o homem não é mau, é ignorante. Essa é a essência do amor que nós almejamos alcançar. Sabe? É o amor que, quando alguém fizer alguma coisa com um filho meu, eu vou reunir forças, mas forças sobre-humanas, como Lázaro fala, para pedir a Jesus que tenha misericórdia daquele irmão. Chico estava numa casa, sabe, João, que fazia o culto do evangelho no lar. Uma senhora, viúva, solitária. O filho dela tinha sido assassinado num assalto na cidade, há coisa de uns 3 anos atrás, e o Chico estava assistindo o culto, que ele tinha um hábito de ir na casa das pessoas para participar do culto do Evangelho no lar. O Chico falava que ele não tinha direito de ficar na ociosidade da cama, olhando para o teto. Quando eu li isso, me deu uma vergonha danada, sabe? Ficar deitada lá olhando para o teto, pensando em nada, né, que a gente fala. Né? O Chico usava esses momentos para ir visitar pessoas que gostavam da presença dele. E aí, no meio do culto, a senhora que estava fazendo o culto estava falando do perdão, da excelência do perdão. Nisso, bate palma no portão dela. Ela pediu licença, foi atender, era um homem pedindo a caridade de um prato de comida. Ela chegou na sala, pediu licença ao Chico, às pessoas que estavam lá, foi na cozinha, preparou um prato, chamou o irmão para dentro da casa dela
Eu falava assim, eu dava o prato lá fora mesmo, né, para ele comer lá fora, mas ela não. Ela chamou ele para dentro da sala e falou assim, nós estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus, meu filho. Pode se alimentar aí quietinho, tá bom? E o rapaz agradeceu e ela estava falando sobre a questão do perdão, de perdoar os inimigos, que ela perdoava a pessoa que tirou a vida do filho dela. Era filho único. Ela amava de uma forma intensa, mas quis Deus que ela passasse pela tristeza da saudade do filho. E ela perdoava do fundo da alma aquele que foi responsável pela morte do filho. O rapaz estava comendo, deixou o prato cair no chão e, ajoelhado aos pés dela, disse que ele era o assassino do filho dela. E ela falou, meu filho, eu disse que perdoava e perdoou. Abraçou ele, levantou ele do chão, botou sentada ao lado dela. Vamos fazer um Pai Nosso para que Jesus aceite o seu arrependimento. Terminou o culto, o rapaz saiu, foi para a delegacia e se entregou às autoridades policiais para cumprir a pena que lhe cabia pelo assassinato. Essa é a capacidade do amor, de transformar corações endurecidos nas mais diversas situações. Se a gente não trabalhar esse sentimento dentro do nosso coração, transformando o nosso coração gradativamente em algo que possa servir para amparar aquele que chora, sabe? Não sair do julgamento. Não, tem que sofrer. Ele é corrupto, o outro é ladrão. É um irmão em humanidade. É um irmão em humanidade. Nós temos que pedir por aqueles que nos fazem sofrer e não revidar o mal com o mal. A percepção que Jesus nos oferece no alto da cruz é de perdão, não é de acusação. O que ele disse para a mulher chamada adúltera? Onde os teus acusadores? Foram-se, Senhor. Eu também não te acuso, vai e não peque mais. Essa é o objetivo de nós aprendermos um cadinho da lei do amor. Amar, mas amar de uma forma não, sabe, constrita, de sufocar o outro, de só para você receber meu amor, você tem que fazer tudo o que eu quero. Não. Para encerrar, tem um livro chamado Ave Cristo, é uma das séries românticas, romanceadas de Emmanuel, e nesse livro tem dois personagens que nos chamam muita atenção, Blandina e Tassiano. Tassiano, pai de Blandina, averso ao cristianismo, detestava Jesus, e Blandina, uma jovem de 12, 13 anos, que nutria um amor profundo por Jesus. Profundo. Ouvir as prédicas do seu avô, pai de Tassiano, sobre o amor de Jesus. E Blandina, acometida de uma grave tuberculose, estava no leito de morte, e ela, na prece dela, sentida, pedia a Jesus que olhasse pelo pai, que ficaria. E ele pergunta, você também vai morrer com esse Jesus nos seus lábios? E ela fala uma frase, sabe, que tocou fundo no meu coração, e eu guardo essa frase na minha alma. Ela virou e falou assim, pai, Jesus é o amor que espera sempre. Graças a Deus.